A luz do sol mal conseguia atravessar as janelas empoeiradas da pequena casa onde Camila morava com sua família. O ar estava carregado de um cheiro de umidade e desesperança. O único espaço que tinham para se reunir era um pequeno cômodo, onde a mesa de madeira, já desgastada pelo tempo, servia como o coração da casa. Camila, aos 23 anos, sentava-se ali, observando sua mãe, Dona Lúcia, mais uma vez se debater com os problemas de saúde que se acumulavam como as contas não pagas sobre a mesa. Com um suspiro profundo, ela olhava os rostos preocupados dos irmãos, que não entendiam totalmente a gravidade da situação, mas sentiam o peso da tristeza que pairava no ar. Dona Lúcia, uma mulher forte e batalhadora, sempre se esforçou para dar aos filhos uma vida digna. Mas após a morte de seu marido, um humilde agricultor, o que era uma rotina simples se transformou em uma luta diária. A saúde da matriarca piorava a cada dia, e as dores que ela sentia não eram apenas físicas, eram reflexo de um coração angustiado, um reflexo do desespero que Camila tentava esconder. Enquanto seus irmãos sonhavam com brincadeiras e um futuro mais brilhante, Camila se via afundada em responsabilidades que pareciam esmagadoras. O dia seguinte trazia mais uma conta atrasada. A eletricidade havia sido cortada na semana anterior e a falta de comida na despensa se tornava uma preocupação constante. A única fonte de esperança era o emprego temporário que Camila havia conseguido em uma farmácia local, mas os ganhos eram apenas o suficiente para manter a casa um pouco aquecida. Ela sonhava em um dia estudar enfermagem, ajudar sua mãe e garantir um futuro melhor para os irmãos, mas à medida que os dias se arrastavam, esse sonho parecia cada vez mais distante, como uma miragem no horizonte. Enquanto organizava os remédios da farmácia e atendia os clientes, o sorriso que oferecia era um disfarce para a angústia que a acompanhava. O olhar atento de Camila frequentemente se perdia em pensamentos sobre o que poderia fazer para salvar sua família daquelas dívidas imensas que pareciam não ter fim. O peso da responsabilidade a seguia, como uma sombra, e o desespero se tornava um companheiro silencioso que não a deixava em paz. Ela não queria apenas sobreviver, queria lutar. No entanto, as ferramentas que precisava para essa luta pareciam inatingíveis. Naquelas noites silenciosas, enquanto os irmãos dormiam, Camila muitas vezes sentava-se à mesa da cozinha, escrevendo cartas para empresas em busca de uma oportunidade melhor. A caneta dançava em meio a uma mistura de esperança e desespero. As palavras eram um reflexo do seu coração: estou disposta a trabalhar duro, sou dedicada e tenho sonhos. Por favor, me ajudem a ajudar minha família. Mas as respostas nunca vinham, e a frustração fazia seu coração doer cada vez mais. Com a saúde de sua mãe deteriorando-se, Camila se sentia perdida, como se estivesse em um barco à deriva, sem rumo e sem um porto seguro. As lágrimas vinham em momentos de desespero, e ela lutava para não chorar na frente dos irmãos. Naquele pequeno lar, onde as paredes eram testemunhas silenciosas de suas lutas, Camila prometeu a si mesma que faria o que fosse necessário para mudar a situação. Mas o que ela poderia fazer? Essa pergunta ecoava em sua mente. O futuro parecia nublado, como se uma tempestade estivesse prestes a se abater sobre eles. Camila tinha apenas uma certeza: precisava encontrar uma saída, e logo. Era uma tarde abafada e sem nuvens na pequena cidade onde Camila morava. A farmácia local, um dos poucos lugares onde ela se sentia um pouco à vontade, estava repleta de clientes e cheiros familiares, como de desinfetante e remédios. Camila, cansada após um dia exaustivo, organizava os produtos nas prateleiras, tentando ignorar o zumbido constante de preocupações que ecoava em sua mente. Foi quando ele entrou. Carlos, um homem alto, de olhar penetrante e uma postura que exalava confiança, atravessou a porta da farmácia com a mesma facilidade que entrava em qualquer lugar que desejasse. O som das moedas em seu bolso parecia dançar em harmonia com seus passos firmes, e sua presença logo atraiu a atenção de todos. Camila não estava preparada para aquele momento. Ele se aproximou do balcão com a certeza de um homem que sempre consegue o que quer. Enquanto Camila se forçava a manter o foco no que estava fazendo, não pôde deixar de sentir a tensão no ar.
Ele pediu um remédio que a farmácia não tinha, mas não demonstrou frustração. Em vez disso, começou a puxar conversa. A voz dele era suave, mas havia algo de gélido por trás daquele tom, como se o homem estivesse sempre guardando uma armadura. Camila respondeu com o cuidado de quem está habituada a lidar com pessoas exigentes, mas algo em seu olhar a fez hesitar. Havia uma mistura de interesse e algo mais, um profundo desejo de escapar de sua própria realidade. Você trabalha aqui há muito tempo? Carlos perguntou, enquanto observava os movimentos de Camila com um ar de curiosidade quase predatória. Ela sentiu um frio na espinha, mas tentou parecer confiante. Sim, estou aqui há cerca de 1 ano, respondeu, forçando um sorriso. Enquanto conversavam, o olhar dele se fixava em seu rosto, como se estivesse avaliando cada centímetro dela. Camila sentia que estava sendo analisada, mas não conseguia entender o motivo. Carlos tinha seus próprios motivos para estar ali. Acostumado a usar seu poder e riqueza para controlar tudo à sua volta, ele não conseguia compreender o mundo das pessoas como Camila. Para ele, ela representava não apenas uma jovem em dificuldades, mas uma chance de escapar de seus próprios problemas emocionais. Havia um vazio em sua vida, um vazio que ele tentava preencher com poder e status, mas que nunca parecia se satisfazer. Naquela tarde, ao ver Camila, uma ideia começava a brotar em sua mente. Ela poderia ser a solução que ele procurava. Após a conversa, Carlos saiu da farmácia com um sorriso que escondia segredos e intenções. Camila ficou em pé atrás do balcão, sentindo um misto de alívio e inquietação. A interação a deixou intrigada, mas ao mesmo tempo, um frio na barriga lhe dizia que havia algo mais por trás daquele homem. Ele não era como os clientes habituais, e a sensação de que seus caminhos poderiam se cruzar novamente não a deixava. Nos dias seguintes, a presença de Carlos se tornou uma constante na farmácia. Ele entrava com frequência, sempre fazendo perguntas, sempre tentando puxar assunto. Camila se sentia cada vez mais envolvida, mas o desejo de se proteger da dor a deixava em alerta. Carlos, por outro lado, estava determinado a penetrar as barreiras que ela erguia. Naquele jogo silencioso de sedução e desconfiança, as vidas de Camila e Carlos começaram a se entrelaçar de maneiras que nem eles podiam imaginar. Enquanto Camila lutava para manter seus sonhos vivos, Carlos buscava a oportunidade de transformar sua vida em algo mais do que um mero acúmulo de bens. O encontro inesperado na farmácia, à primeira vista casual, estava prestes a se revelar o ponto de virada que ambos precisavam, embora não soubessem ainda do preço que teriam que pagar. Os dias se arrastavam, e a tensão na casa de Camila se tornava palpável. A saúde de Dona Lúcia piorava a cada semana, e os sussurros de preocupação e desespero entre os irmãos tornavam-se cada vez mais frequentes. Foi em uma tarde ensolarada, mas sufocante, que Carlos apareceu novamente na farmácia, e com ele, a proposta que mudaria suas vidas para sempre. Camila estava organizando os remédios, seu pensamento distante, quando Carlos entrou, seu semblante mais sério do que o habitual. Ele a cumprimentou com um aceno, mas havia um brilho diferente em seus olhos. "Podemos conversar?", ele perguntou, e uma onda de apreensão percorreu o corpo dela. Algo na maneira como ele falava a fazia sentir que aquela conversa não seria trivial. Após um breve momento de hesitação, Camila concordou, levando-o até um canto reservado da farmácia. As palavras de Carlos começaram a sair como um rio tumultuoso, rápidas e impetuosas. "Camila, eu não sou um homem comum. Tenho recursos, poder, e quero ajudá-la." A expressão de Camila se fechou, um frio na espinha alertando sobre o que poderia vir a seguir. Carlos, em sua eloquência, revelou que a condição de sua ajuda era simples: ele queria se casar com ela. Um casamento de conveniência, em que ele pagaria todas as dívidas da família, garantirá a saúde da mãe e, em troca, teria Camila como esposa. A proposta ecoou em sua mente como um trovão, e as palavras de Carlos se transformaram em um turbilhão de pensamentos. Casar-se com um homem que ela mal conhecia, um homem que poderia ser seu pai, em troca de uma solução temporária para seus problemas?
Camila sentiu sua respiração ficar pesada, e um nó se formou em sua garganta. Essa não era a vida que ela sonhara, e a ideia de sacrificar sua liberdade e dignidade a deixou devastada. Mas e sua mãe? E seus irmãos? Com o coração acelerado, Camila buscou as palavras. Carlos, isso é muito. Casar-me com você seria como vender minha alma. Ele a encarou com um olhar que misturava determinação e compreensão. Entendo que a proposta é difícil, mas pense no que eu posso fazer por você e sua família. Suas dívidas podem ser pagas, sua mãe pode receber o tratamento que precisa, e seus irmãos não terão que passar por dificuldades. É uma oportunidade única. Camila saiu da farmácia naquela tarde com a mente turvada e o coração pesado. O caminho para casa parecia interminável, e cada passo a afastava do sonho de uma vida melhor e a aproximava de um pesadelo que nunca imaginou viver. Ao entrar em casa, encontrou seus irmãos brincando despreocupados, alheios ao caos que se desenrolava em sua mente. Ela sabia que não poderia deixá-los ver sua angústia. Para eles, precisava ser a irmã forte e corajosa. Naquela noite, durante o jantar, Camila decidiu revelar a proposta à sua família. O clima era tenso, e os rostos de seus irmãos se transformaram em expressões de surpresa e preocupação. Dona Lúcia, percebendo a gravidade da situação, questionou a filha sobre os sentimentos que estavam envolvidos. Camila, você realmente acredita que isso é o que você deseja? A pergunta pairou no ar, pesada e repleta de significado. Camila hesitou, tentando articular suas emoções em palavras que pudessem fazer sentido. Eu não sei, mãe. É uma solução que pode salvar todos nós, respondeu Camila, a voz trêmula. No fundo, ela sabia que a decisão não era apenas sobre dinheiro ou dívidas, era sobre seu futuro, sua felicidade, e o que estaria disposta a sacrificar por amor à sua família. O dilema moral a consumia, como se um abismo a separasse de quem ela realmente era. Carlos havia lhe oferecido uma saída, mas a que custo? A ideia de se casar com ele, um homem que ela apenas começava a entender, tornava-se uma sombra em sua mente, ameaçando engoli-la. Os ecos de suas esperanças, de seus sonhos, começavam a se dissipar, e a escolha que tinha pela frente parecia um peso insuportável. Naquele momento de decisão, Camila se viu diante do maior desafio de sua vida, seguir a razão e salvar sua família, ou arriscar tudo por um amor que poderia nunca acontecer. A batalha entre o coração e a mente se intensificava, e ela sabia que a escolha que faria mudaria o curso de sua vida para sempre. A manhã seguinte à revelação da proposta de Carlos trazia um céu cinzento, como se o próprio universo estivesse em sintonia com o turbilhão emocional que dominava a Camila. Os pássaros que costumavam cantar com alegria pareciam agora sussurrar suas incertezas, e a casa estava envolta em um silêncio pesado, marcado apenas pelo som da respiração dos membros da família. Camila se levantou cedo, o aroma do café recém-preparado preenchendo o ar, mas sua mente estava longe. Cada gole que tomava parecia um lembrete do sacrifício iminente que ela estava prestes a fazer. Enquanto seus irmãos se preparavam para a escola, Camila observava seus rostos inocentes. Aquelas expressões despreocupadas, o brilho nos olhos deles, a força de sua mãe ainda em recuperação. Uma onda de amor e responsabilidade a invadiu. O peso das dívidas e as dificuldades eram cada vez mais intensos, e a promessa de Carlos representava uma solução real, mas a que custo? Ela teria que se comprometer com um homem que mal conhecia, abrir mão de seus sonhos, principalmente, da liberdade que tanto valorizava. Sentada à mesa, Camila escutava os risos e conversas alegres de sua família, mas sua mente estava presa a uma batalha interna. Lembrava-se dos momentos em que sonhou com um futuro diferente, onde poderia estudar, trabalhar e talvez um dia encontrar um amor verdadeiro. Mas, ao olhar para sua mãe, que lutava contra uma doença que parecia não dar trégua, e seus irmãos, que enfrentavam a realidade de não terem o que comer, ela sentiu seu coração se apertar. Era hora de agir. Com um suspiro profundo, Camila decidiu. Ela se levantou e,
com a voz trêmula, anunciou à sua família: "Eu vou me casar com Carlos." O silêncio que se seguiu era palpável. Os olhos de seus irmãos se arregalaram em choque, e Dona Lúcia, incapaz de esconder a dor, apenas balançou a cabeça em descrença. "Camila, você não precisa fazer isso. Podemos encontrar outra solução", disse ela, com uma mistura de amor e preocupação. "Eu sei, mãe, mas isso pode salvar todos nós. É a única chance que temos. Por favor, confie em mim", Camila implorou, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. A luta em seu coração era intensa, mas a determinação de proteger sua família prevaleceu. Camila estava se preparando para o sacrifício, sabendo que cada escolha trazia suas consequências. Após aquela conversa, ela subiu para seu quarto, onde a solidão a envolveu como um manto pesado. Ouvia os risos de seus irmãos lá embaixo, mas a alegria que antes a preenchia agora parecia distante. Em seu íntimo, lutava contra a ideia de perder a liberdade e a possibilidade de um futuro diferente. Com a mente turbinada por pensamentos contraditórios, começou a escrever em um caderno antigo suas esperanças e medos. "Como posso abrir mão de mim mesma em nome da família? Será que isso realmente é amor? Ou apenas um peso que terei que carregar pelo resto da vida?" Antes de continuarmos, compartilhe conosco a sua opinião nos comentários. Você sacrificaria sua própria felicidade para oferecer conforto e segurança para alguém da família que ama muito? O que achou da atitude de Camila ao aceitar se casar com Carlos? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É muito importante para nós. Naquela noite, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu, Camila decidiu que deveria encontrar um jeito de fazer aquilo funcionar. O casamento com Carlos não era o final de seus sonhos, mas sim uma nova jornada, uma chance de reescrever a história de sua vida. Se ao menos ela conseguisse transformar essa relação em algo que beneficiasse não apenas a sua família, mas também a si mesma, talvez ainda houvesse uma luz no fim do túnel. Ao amanhecer, um novo dia despontava, e com ele, uma nova determinação. Camila preparou-se para se encontrar com Carlos, disposta a enfrentar o que viria. Sabia que essa escolha significaria renunciar a parte de si mesma, mas, ao olhar para os rostos de seus irmãos e sua mãe, a coragem tomou conta dela. A decisão estava tomada, ela se casaria com Carlos. Enquanto o sol começava a iluminar a pequena cidade, Camila também acendeu uma centelha de esperança em seu coração, determinada a fazer de sua vida algo significativo, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A viagem para a mansão de Carlos foi repleta de silêncios angustiantes. Camila observava pela janela do carro a paisagem mudando, as ruas simples da cidade dando lugar a avenidas arborizadas e casas cada vez mais imponentes. O coração dela batia acelerado, e não apenas pela expectativa. Cada quilômetro percorrido parecia afastá-la ainda mais do lar, da família, da vida que conhecia e amava. A luxuosa mansão, com sua arquitetura imponente, se ergueu à sua frente como um monólito de riqueza, mas o que deveria ser um símbolo de sucesso parecia mais uma prisão. Ao entrar, um aroma de velas aromáticas invadiu suas narinas, mas não havia calor no ambiente. As paredes adornadas com obras de arte de valor incalculável pareciam observar cada movimento dela, cada pensamento inquieto. Camila se sentiu como uma intrusa em um mundo que não era o seu, um mundo que exibia opulência, mas carecia de qualquer sinal de vida. A grandiosidade da mansão era inegável, mas, à medida que ela avançava pelos corredores silenciosos, uma sensação de vazio a envolvia. Os ecos de seus passos pareciam não ser bem-vindos. O lugar estava decorado com móveis finos e elegantes, mas a falta de personalização era evidente. Não havia fotos nas paredes, nem lembranças de momentos felizes. Camila se perguntou se essa era realmente a casa de Carlos ou um cenário montado para impressionar os visitantes. O silêncio era perturbador, e cada espaço parecia gritar pela falta de calor humano. A sensação de estar perdida em um labirinto de luxo a deixou desconfortável. "Carlos, onde estão todos?"
Camila perguntou, tentando quebrar o silêncio opressivo. Ele respondeu com um leve aceno de cabeça, um sorriso que não chegava aos olhos. Eles estão por aqui. Não se preocupe, você vai se acostumar. As palavras dele soaram vazias, como se ele mesmo não acreditasse no que dizia. A mansão era um lugar de riquezas, mas ao mesmo tempo um reflexo da solidão que Carlos parecia carregar consigo. Camila sentiu uma onda de compaixão misturada à sua insegurança. A primeira refeição que compartilharam foi uma experiência estranha. A mesa estava repleta de pratos requintados, mas o clima era pesado. Carlos conversava com sua irmã, Letícia, uma jovem elegante, mas igualmente distante. As interações eram superficiais, e Camila se viu lutando para encontrar seu lugar naquele mundo. O garçom a observava com curiosidade, como se ela fosse um animal em extinção, e a pressão de se encaixar na dinâmica familiar a deixava ainda mais nervosa. Você deve estar ansiosa para conhecer os outros, Carlos disse, tentando oferecer um conforto que Camila sentia como uma ilusão. A vida aqui é diferente do que você está acostumada. As palavras dele ressoaram como um aviso. Ao olhar ao redor, ela percebeu que as janelas amplas da mansão, em vez de proporcionar uma vista para um jardim vibrante, mostravam um espaço vazio, uma paisagem sem vida, assim como o ambiente ao seu redor. Assim que o jantar terminou, Carlos levou Camila para conhecer o jardim. Ao saírem, a brisa da noite trazia um leve perfume das flores, mas o sentimento de opressão não se dissipava. Aqui é lindo, mas parece meio solitário, Camila comentou, tentando entender a essência daquele lugar. Carlos olhou para ela, com uma expressão que misturava compreensão e desdém. É só uma questão de perspectiva. Luxo tem seu preço. Os dois pararam em um ponto onde a vista se abria, revelando a vastidão da propriedade. Camila se sentiu perdida em meio a tanta riqueza e, ao mesmo tempo, tão isolada. O vazio emocional daquela mansão a consumia, e uma dúvida começou a brotar em seu coração. Será que ela havia feito a escolha certa? A atmosfera opressiva e a sensação de solidão eram como um manto pesado, e mesmo cercada por tanto luxo, ela não conseguia afastar a percepção de que talvez aquele lugar não fosse o lar que ela tanto desejava. A incerteza quanto ao futuro a acompanhava, e a ansiedade por saber o que viria a seguir a deixava inquieta. A primeira vez que Camila se deparou com os filhos de Carlos, a atmosfera na mansão parecia se tornar ainda mais densa. A tensão que permeava o ar era quase palpável, como se cada um deles estivesse segurando um segredo que não se atrevia a revelar. Enquanto Carlos a conduzia pelos corredores, Camila sentia o coração acelerar. A expectativa e o medo de como seria recebida pelos herdeiros oprimiam seu peito. Ao final do corredor, ela avistou Diego e Isabela, e, em um instante, percebeu que não seriam bem-vindos. Diego estava sentado em uma cadeira de rodas, com a expressão distante, como se estivesse preso em um mundo que não existia mais. Seus olhos, antes brilhantes, agora estavam cobertos por uma escuridão que o fazia parecer ainda mais vulnerável. Camila não pôde deixar de sentir uma onda de compaixão por ele, mas logo percebeu que a fragilidade de Diego era apenas a ponta do iceberg de sua realidade. A tristeza em seu olhar era profunda, e Camila imaginou as batalhas que ele enfrentava diariamente. Oi, sou Camila, ela disse, tentando soar amigável. Diego a observou com desdém, seu olhar perdido em um vazio que parecia irremediável. E o que você quer? Perguntou ele, sua voz baixa e carregada de amargura. Camila sentiu um frio na espinha. Não era apenas uma desconfiança, havia uma rejeição implícita que a deixava insegura. O silêncio entre eles se arrastou, e o ar carregado de expectativa fez seu estômago revirar. Carlos interveio, tentando amenizar a tensão. Ela é a nova esposa, Diego. Vamos dar uma chance a ela. Isabela, que estava sentada ao lado de Diego, lançou um olhar gelado em direção a Camila. Sua expressão era calculista, quase avaliativa. Era como se estivesse desenhando uma linha entre os nós e os eles, e Camila se sentia do lado errado. Você não tem ideia do que está se metendo, tem, disse Isabela,
a voz afiada como uma faca. A vida aqui não é um conto de fadas. É só mais uma armadilha. Camila engoliu em seco, surpresa pela frieza da jovem. A dinâmica entre os irmãos era clara, um lutava contra seus demônios internos, enquanto a outra usava a frieza como uma armadura. A interação entre os três era um jogo de tensões e desconfianças. Camila tentou ser cordial, mas cada palavra que saía de sua boca parecia ser recebida com críticas e desdém. Só quero ajudar a família, ela disse, tentando desarmar a atmosfera. Mas Diego cortou a conversa. Ajudar? Ou se aproveitar da situação? Sua voz, embora baixa, ressoava com uma força que desafiava a vulnerabilidade que Camila tentava exibir. Carlos tentou intervir novamente, mas as palavras de sua irmã cortaram a conversa. Ela não é parte da família, Carlos. Não agora, não quando tudo ainda está tão frágil. Isabela falou com um tom que deixava claro que ela não pretendia aceitar Camila de forma alguma. A expressão de Diego, por outro lado, mostrava um pequeno sinal de aceitação, mas a sombra da dor que ele carregava parecia ensombrar qualquer tentativa de aproximação. Camila sentiu o peso da desconfiança pairando sobre ela. Aquela não era uma simples recepção, era uma batalha pelo reconhecimento e pela aceitação em um mundo que, até então, parecia ter sido construído sem ela. Cada palavra, cada olhar, era como uma barreira que ela precisava romper, mas o medo de falhar a deixava hesitante. E, enquanto o dia se arrastava, a tensão entre eles se intensificava. Camila percebeu que conquistar a confiança de Diego e Isabela seria uma tarefa árdua, ainda mais difícil do que ela imaginara ao aceitar o casamento com Carlos. A vida na mansão prometia ser um campo de batalha emocional, onde cada dia representaria uma nova luta pela aceitação e pela esperança de um futuro diferente. A atmosfera na mansão era permeada por uma nostalgia que parecia pesar em cada canto, e, à medida que os dias se passavam, Camila começou a perceber a presença invisível de Mariana, a falecida esposa de Carlos, em sua nova vida. Os objetos que ela via ao redor, desde o retrato delicado na parede até os livros bem alinhados na estante, contavam uma história que ainda reverberava na casa, como uma melodia que não queria se calar. Mariana não era apenas uma memória, ela era uma sombra constante, um eco de amor que tinha moldado a vida de todos ali. Camila frequentemente ouvia Carlos falar da esposa em momentos de vulnerabilidade. Ele mencionava suas risadas, seus gestos, a maneira como ela iluminava qualquer ambiente. Mas a conversa sempre terminava em um silêncio opressivo, onde o olhar dele se perdia no vazio. Camila percebeu que Mariana era mais do que uma lembrança, ela era o coração da família, um pilar emocional que sustentava todos os seus membros. E com a morte dela, a estrutura daquela casa havia sido severamente abalada, deixando um rastro de dor e solidão. Em uma de suas caminhadas pelo jardim, Camila encontrou Isabela, que observava o espaço com uma expressão que misturava saudade e tristeza. Ela costumava vir aqui cuidar das flores, Isabela disse, a voz suave, quase como um sussurro. Camila podia ver que a jovem ainda lutava com a dor da perda, um peso que não a deixava em paz. Mariana sabia como fazer tudo florescer, continuou Isabela, com os olhos fixos no solo. A casa estava cheia de vida. Agora, parece apenas uma lembrança do que foi. Camila sentiu uma pontada de empatia. Ela sabia que Mariana era um símbolo de amor, mas também de fragilidade. A conexão com os filhos de Carlos começou a fazer mais sentido para Camila. Diego, com sua dor oculta, parecia carregar não apenas seu próprio fardo, mas o luto pela mãe. Em cada momento de raiva ou tristeza, havia uma camada de perda que ele não conseguia deixar para trás. Camila se lembrou de suas próprias experiências, de como a morte de sua mãe havia deixado um buraco em sua alma. Era um sentimento solitário e, de repente, ela se viu conectada a Diego de uma maneira que nunca havia esperado. Um dia, ao folhear um álbum de fotos que havia sido esquecido em uma prateleira, Camila encontrou imagens de Mariana em momentos felizes, cercada pela família, sorrindo e cheia de vida. A mulher em cada foto emanava uma energia vibrante,
como se sua presença fosse capaz de iluminar até os dias mais sombrios. Camila ficou hipnotizada, perdida na beleza daqueles momentos congelados no tempo, mas uma tristeza profunda tomou conta dela. Aquela mulher havia sido amada, e sua ausência deixará um vazio que nenhum dinheiro poderia preencher. Enquanto a realidade se estabelecia ao redor dela, Camila começou a entender que sua luta para ser aceita na família de Carlos não era apenas sobre ela. Era sobre preencher uma lacuna deixada pela morte de Mariana, uma tarefa quase impossível. Ela percebeu que cada tentativa de aproximação que fazia com Diego e Isabela vinha acompanhada do peso da expectativa, a expectativa de que ela pudesse, de alguma forma, substituir a mãe que eles haviam perdido. A dor da perda, a fragilidade da memória de Mariana e a luta pela aceitação se entrelaçavam, formando um emaranhado emocional que Camila não podia ignorar. A cada passo que ela dava naquela mansão, ela se tornava mais consciente de que a jornada dela não seria apenas uma busca pela aceitação, seria uma tentativa de honrar a memória de uma mulher que havia deixado marcas indeléveis no coração daquela família. E, enquanto lutava com seus próprios medos e inseguranças, Camila percebeu que, para encontrar seu lugar ali, ela teria que enfrentar não apenas a desconfiança dos filhos de Carlos, mas também a sombra poderosa da falecida Mariana. A relação entre Camila e Diego começou a se desdobrar de maneira inesperada. A primeira vez que ela entrou no quarto dele para checar se precisava de algo, não havia expectativa. Era apenas um gesto comum, mas a cena que encontrou fez seu coração apertar. O quarto, embora luxuoso, tinha um ar de abandono, como se a dor que Diego carregava deixasse tudo em um estado de estagnação. Os móveis elegantes e os brinquedos de infância, agora empoeirados, contrastavam com o silêncio que dominava o espaço. Ali, naquele ambiente, a solidão se tornava quase tangível. "Você não precisa vir aqui", Diego disse, sua voz cortante como o frio que permeava o quarto. Ele estava deitado na cama, a expressão fechada, como se qualquer interação fosse um fardo que ele não queria carregar. Camila hesitou, mas decidiu se aproximar. "Só estou checando se você está bem", respondeu, com uma sinceridade que ela mal acreditava que possuía. O silêncio que se seguiu era denso, mas ela sentiu que havia algo mais ali, uma fissura, uma oportunidade. Nos dias seguintes, Camila começou a fazer pequenas visitas. Inicialmente, Diego a recebia com a mesma hostilidade, mas ela não desistiu. Ele havia perdido muito mais do que a visão, havia perdido a esperança. Durante uma de suas visitas, Camila trouxe um livro de poemas. Ela conhecia bem os versos, pois sua mãe costumava recitá-los em momentos de tristeza. "Eu gostaria de ler para você", disse ela, com um sorriso encorajador. Diego a encarou, cético, mas a curiosidade lentamente superou a desconfiança. Enquanto ela lia, suas palavras dançavam pelo ar, preenchendo o vazio que havia se instalado entre eles. Diego escutava atentamente, seus músculos relaxando, e, aos poucos, Camila notou um pequeno sorriso surgir em seu rosto. Era uma transformação sutil, mas poderosa. Durante aquelas horas, a conexão entre eles começou a se fortalecer. Camila começou a perceber que, por trás da fachada amarga de Diego, havia um jovem desejoso de ser ouvido, de compartilhar sua dor. As palavras de Camila eram como um bálsamo, e a sensação de ter alguém que se importava com ele parecia despertar um novo brilho em seu olhar. Com o passar do tempo, as visitas se tornaram mais frequentes. Camila começou a cuidar dele de maneiras que não envolviam apenas a leitura de poemas. Às vezes, ela o ajudava a se locomover pela casa, guiando-o com suavidade, explicando os detalhes do que o cercava. Ele frequentemente tocava as flores do jardim que ela lhe mostrava, sentindo a textura das pétalas como se tentasse se lembrar da beleza que uma vez via. Camila se lembrava de sua própria dor ao tocar nas memórias de sua mãe. Ela sabia que a conexão emocional era essencial para a cura. Certa noite, enquanto conversavam, Diego compartilhou uma lembrança de sua infância. "Lembro-me de quando minha mãe costumava me levar ao parque", ele disse, sua voz agora suave, quase nostálgica. Camila sorriu, incentivando-o a continuar. "Ela me ensinava a andar de bicicleta.
Eu adorava a sensação do vento no rosto. A vulnerabilidade em sua voz fez o coração de Camila acelerar. Ela podia ver como aquele momento havia moldado o menino que ele era, e, ao mesmo tempo, o homem que ele havia se tornado. Camila sentiu a necessidade de retribuir de alguma forma, de mostrar a Diego que ainda havia beleza no mundo. Então, decidiu levá-lo ao parque em um fim de semana, onde a brisa fresca e os sons das risadas das crianças poderiam reacender um pouco da luz que parecia ter se apagado. Posso te ajudar a sentir o vento novamente, sugeriu Camila, seus olhos brilhando com a ideia. Diego hesitou, mas a expectativa em sua voz o encorajou. À medida que a conexão entre eles se aprofundava, Camila percebeu que, mesmo nas sombras, havia um caminho para a luz. Enquanto cuidava das feridas emocionais de Diego, ela também começou a curar as suas próprias. A relação deles se tornava um ciclo de apoio, um espaço onde cada um poderia, lentamente, reencontrar a esperança que a dor havia ocultado. Camila começou a entender que seu papel ali não era apenas o de esposa de Carlos, mas o de alguém que poderia ajudar a reconstruir não apenas a vida de Diego, mas também a dela. A casa estava silenciosa, quase pesada, quando Camila decidiu explorar o escritório de Carlos. Nos últimos dias, ela havia se sentido cada vez mais parte daquela família, mas algo no fundo de sua mente ainda a inquietava. Os segredos não revelados que cercavam a morte de Mariana eram como sombras dançando nas paredes, e uma curiosidade avassaladora a levou a abrir a porta entreaberta do escritório. Com um leve tremor nas mãos, ela cruzou o limiar daquele espaço, onde o cheiro do couro e da madeira polida se misturava ao aroma de café que ainda pairava no ar. O ambiente estava repleto de documentos empilhados, fotografias antigas e objetos pessoais de Carlos que pareciam contar uma história de sucesso e dor. Enquanto seus olhos percorreram o lugar, Camila sentiu uma energia opressiva. Ela se aproximou da mesa, onde uma pasta mal fechada chamou sua atenção. Com o coração acelerado, puxou-a para mais perto e começou a folhear as páginas amareladas. A cada documento que lia, seu coração parecia afundar mais fundo em um abismo de horror e incredulidade. Em meio a papéis que falavam sobre seguros e contas médicas, ela encontrou uma narrativa detalhada do acidente que havia tirado a vida de Mariana. As palavras saltaram da página, como se quisessem gritar sua verdade. Um acidente trágico, disseram os relatos. Mas, à medida que avançava na leitura, uma revelação sombria emergiu. Carlos não apenas estava presente no momento do acidente, mas suas decisões e ações foram fundamentais para o que aconteceu naquela fatídica noite. O peso da responsabilidade caiu sobre Camila como uma avalanche, e o choque a paralisou. O homem que ela havia conhecido, aquele que lhe oferecerá um futuro, era também a fonte da dor que consumia Diego e Isabela. A raiva começou a borbulhar dentro dela, misturada a uma profunda tristeza. Como Carlos pôde viver com esse segredo? Como pôde olhar para os filhos e para o mundo, sabendo que era ele quem havia mudado suas vidas para sempre? Camila sentiu que seu mundo estava desmoronando, todas as interações e momentos compartilhados com Carlos agora eram tingidos de dúvida. As memórias de Diego, seus sorrisos e fragilidades, foram acompanhadas por essa nova verdade, como se o ar que ela respirava tivesse se tornado venenoso. A divisão que se formou dentro de Camila era agonizante. De um lado, a obrigação moral de expor a verdade, de finalmente dar a Diego e Isabela a oportunidade de compreender o que realmente havia acontecido com sua mãe. Por outro lado, havia o instinto protetor que a impelia a silenciar a dor e a tragédia, a vontade de proteger Diego, que, mesmo cego, havia começado a abrir seu coração para ela. A ideia de que a revelação poderia devastar ainda mais a vida dele era insuportável. Com lágrimas nos olhos, Camila se viu lutando contra um dilema ético. O que era mais importante? A verdade ou a paz de uma família já tão marcada pela tragédia? O peso de suas descobertas a fez questionar seu lugar naquelas vidas. Era ela a mulher que deveria trazer à luz a dor ocultada ou aquela que poderia suavizar a transição para a aceitação? Cada vez que ela fechava os olhos, ouvia a voz de Diego, suas risadas e suas fraquezas.
Cada um desses momentos tornava a escolha ainda mais difícil. Camila sabia que a revelação não poderia ser adiada para sempre. As peças do quebra-cabeça estavam todas ali, e o que fazer com a verdade agora se tornava sua responsabilidade. Enquanto as sombras de Mariana e as verdades não ditas a cercavam, Camila se viu em um caminho sem retorno, onde cada passo poderia determinar o futuro daquela família. E, à medida que a pressão aumentava, ela se deu conta de que, independentemente de sua decisão, seu coração estava entrelaçado com o destino de todos da mansão. Diego sempre foi um jovem que carregou o peso de sua cegueira, mas a verdadeira escuridão em sua vida era muito mais profunda do que a falta de visão. Ele sentia a dor da ausência de sua mãe, a pressão da expectativa e a frieza de um pai que se distanciara emocionalmente. Naquela tarde, enquanto a luz do sol se escondia atrás das nuvens, uma onda de clareza invadiu a mente de Diego. Camila, após refletir sobre o impacto que a verdade poderia ter sobre ele, havia decidido contar a Diego o que descobrira sobre o acidente que havia tirado a vida de Mariana. E agora, ele estava prestes a enfrentar o homem que havia moldado sua vida em um labirinto de dor e mentiras. A casa estava em silêncio, mas a tensão no ar era palpável. Diego caminhou até o escritório de Carlos, o coração batendo forte no peito. Ele sempre se sentirá como um espectador na vida, mas hoje era diferente. Hoje, ele era o protagonista da sua própria história. A porta se abriu com um rangido sutil, e ele encontrou Carlos, sentado em sua mesa, a expressão de sempre: controle, distância, uma fachada de força. Mas Diego não se deixou enganar. Pai, começou Diego, sua voz firme, mas com uma emoção contida. Precisamos conversar. Carlos olhou para cima, surpreso com o tom da conversa, mas logo voltou a se concentrar nos papéis à sua frente, um gesto que apenas alimentou a determinação de Diego. Você sabe o que eu descobri, não sabe? A pergunta pairou no ar, e Carlos não respondeu, mas a tensão em seu rosto era evidente. Diego avançou um passo, aproximando-se da mesa. Você me escondeu a verdade sobre a morte da mãe. O que aconteceu naquela noite, e por que você nunca falou a respeito? O eco de suas palavras preencheu o ambiente, cada sílaba carregada de dor e ressentimento acumulados ao longo dos anos. O coração de Diego pulsava com cada lembrança dolorosa, e ele se permitiu sentir a raiva que o consumia. Carlos finalmente olhou para o filho, e, por um momento, Diego viu uma fraqueza nos olhos dele. Era uma fraqueza que não se manifestava frequentemente, uma fissura na armadura que Carlos usava para se proteger do mundo. Diego, não é tão simples, Carlos começou, mas Diego não estava disposto a ouvir justificativas. Ele tinha vivido a vida inteira sendo a sombra de um pai que se recusava a se abrir, e agora, finalmente, estava pronto para se libertar. Simples? Você quer que eu acredite que o que você fez é simples? Você tirou a minha mãe de mim, e agora você quer que eu aceite isso como se nada tivesse acontecido? As palavras saíram como um grito de libertação, e a emoção começou a transbordar. O jovem, que sempre havia se sentido impotente, agora estava de pé, desafiando a figura autoritária que sempre governou sua vida. Você destruiu nossa família, e agora quer que eu a mantenha unida? Acha que o poder e o controle podem consertar o que você quebrou? Diego sentia o peso da verdade nas palavras que saíam de sua boca. Ele estava se livrando das correntes invisíveis que o prendiam. Carlos, que sempre fora o mestre do silêncio e do controle, agora parecia pequeno diante da coragem do filho. O ar estava carregado de emoções não ditas, e Carlos, mesmo em sua posição de poder, começou a vacilar. Diego percebeu que a fachada que seu pai mantinha estava se desmoronando. Ele se lembrava da mãe, de seu amor incondicional e do calor que ela trazia ao lar. Como Carlos pôde deixar que tudo isso se perdesse em meio a um orgulho mal direcionado? Com cada pergunta, com cada afirmação, Diego se sentia mais forte, mais autêntico. Eu não preciso do seu dinheiro, nem da sua mansão. O que eu quero é justiça. Quero saber a verdade. Quero que você enfrente o que fez.
O grito de Diego reverberou pelas paredes do escritório, uma onda de libertação que quebrava as correntes do passado. Carlos, agora com os olhos apertados, estava diante de um filho que havia se transformado em um homem. A batalha de poder que sempre teve entre eles estava mudando de direção. O império de controle que Carlos construíra durante anos começou a ruir. Diego não estava mais disposto a ser apenas uma marionete em um jogo que ele não escolheu jogar. O confronto entre pai e filho era mais do que um simples desentendimento, era um divisor de águas. Com cada palavra, Diego revelava as cicatrizes que Carlos havia deixado, não apenas nele, mas em toda a família. E ali, naquele escritório que deveria simbolizar poder e riqueza, a verdade começou a ressoar, criando um novo caminho para todos. Naquela tarde tensa na mansão, a atmosfera estava carregada de um silêncio opressivo. Diego havia enfrentado seu pai e exposto a verdade oculta sobre o acidente que levou a vida de sua mãe, e o peso emocional da revelação pairava no ar como um denso nevoeiro. Camila, ao seu lado, sentia que a tempestade ainda não tinha terminado, que novas ondas de turbulência estavam prestes a atingir a família. E não demorou para que o silêncio fosse quebrado. Isabela, a filha mais velha de Carlos, entrou na sala, seus passos decididos ecoando no mármore frio do chão. Com a expressão impassível, ela observou os dois, seu olhar desprovido de empatia. Desde o início, Isabela parecia uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. Seu jeito calculista e sua frieza a tornaram uma estranha no seio da família, mas agora, Diego e Camila perceberam que havia muito mais por trás de sua máscara. Então, Diego e Isabela começou, sua voz gélida como a brisa que entrava pelas janelas abertas. Você decidiu finalmente fazer o que deveria ter feito há muito tempo. A provocação estava clara, mas Diego não se deixou abalar. Ele sabia que havia muito por vir. Você sabia da verdade, não sabia? Você estava ciente de tudo e escolheu ficar em silêncio para proteger seu lugar na empresa. A acusação de Diego fez o coração de Camila acelerar, pois a última coisa que esperavam era a traição de Isabela. Isabela não hesitou. Ela se adiantou, a frieza em seu olhar não vacilava. Sim, eu sabia, respondeu, com uma sinceridade que cortou como uma faca. Mas o que você espera que eu faça? Esse é o nosso legado. Se eu falasse, perderíamos tudo. E você sabe o quanto a nossa família depende disso. O que seria de nós sem o controle do império que papai construiu? O egoísmo dela tornava quase irreconhecível, e a conexão fraternal que Diego esperava encontrar estava se desfazendo, como areia entre os dedos. Você não pode estar falando sério, Diego balançou a cabeça, desapontado. Nós perdemos nossa mãe, Isabela. E você se importa mais com os negócios do que com a nossa própria família? Ele se sentia traído, uma dor aguda atravessando seu coração. A revelação da cumplicidade de Isabela foi como um golpe traiçoeiro, quebrando a frágil unidade que ainda existia entre eles. O olhar de Isabela, que um dia poderia ter refletido amor fraternal, agora mostrava apenas ambição e egoísmo. Eu fiz o que achei melhor para nós. Ela gritou, a voz ressoando com uma mistura de defesa e raiva. Você sempre foi o fraco da família, Diego. Eu sempre tive que carregar o peso de ser a mais forte. E você não entende o que é ter que tomar decisões difíceis para garantir a sobrevivência. As palavras dela pareciam ecoar na mansão vazia, criando um abismo cada vez maior entre eles. A tensão no ambiente se intensificou, e Camila, observando a cena, sentiu o coração de Diego se despedaçar. Isabela, você não está entendendo. Não se trata apenas de negócios, trata-se de uma vida que foi tirada de nós. Você é cúmplice de um crime. A acusação de Camila fez com que Isabela se calasse por um momento, o peso das palavras pairando no ar. Mas logo, Isabela recuperou a compostura. E o que você vai fazer a respeito, Camila? Seu lugar aqui é temporário. Você não pertence a esta família. A última frase soou como uma sentença de morte para a esperança que ainda existia entre eles. Diego,
que esperava que sua irmã pudesse se unir a ele na busca pela verdade, agora se via sozinho em um mar de traições. A ruptura entre os irmãos se tornou irreparável, e o eco das palavras de Isabela ressoou por toda a mansão. Diego olhou para Camila, um olhar que falava mais do que 1000 palavras. A desilusão o consumia, mas havia uma nova determinação em seus olhos. Eu não vou deixar que isso acabe assim, ele disse, a voz firme. Se nossa mãe mereceu justiça, nós a encontraremos, juntos. Com um último olhar para Isabela, que agora representava tudo o que Diego havia decidido deixar para trás, ele se virou e saiu da sala, sabendo que a luta pela verdade e pela cura da sua família estava apenas começando. Era uma manhã clara e ensolarada, e Camila e Diego se encontraram no jardim da mansão, um lugar que agora parecia mais uma prisão do que um lar. As flores, antes vibrantes, estavam murchas, refletindo a tristeza que permeava a casa. A atmosfera de opressão e mentiras estava finalmente começando a se dissipar, como a neblina que se dissipa ao sol. Os dois, unidos por uma nova determinação, sentaram-se em um banco de madeira desgastado, longe dos olhares vigilantes de Carlos e de Isabela. Você já parou para pensar como será quando finalmente sairmos daqui? Camila perguntou, seu olhar perdido entre as folhas balançando suavemente ao vento. Havia uma mistura de ansiedade e esperança em sua voz, um eco das muitas batalhas que enfrentaram nos últimos meses. Diego, sentindo o peso da sua dor se dissolver lentamente, olhou para Camila, buscando coragem nas palavras dela. Sim, eu sonho com isso todos os dias, ele respondeu, um brilho de determinação em seus olhos. Sonho em deixar tudo isso para trás, a mansão, os negócios, a dor. Quero viver sem o peso das mentiras que nos cercam, como se pudéssemos recomeçar em um lugar onde somos livres para ser quem realmente somos. O desejo por liberdade vibrava na voz de Diego, uma melodia suave que começava a se transformar em um hino de esperança. Camila sentiu, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. E nós podemos, você sabe. Temos um futuro pela frente, longe de toda essa opressão. Eu não quero mais viver sob o domínio de Carlos. Não quero que ele decida o que somos ou o que devemos ser. Quero que nossos corações sejam livres, para amar e seguir em frente. As palavras dela trouxeram um alívio inexplicável, como se um peso imenso estivesse sendo levantado de seus ombros. Diego olhou para o horizonte, onde as árvores se erguiam como guardiãs do futuro. Precisamos planejar, Camila. Podemos sair daqui, começar uma nova vida em um lugar onde as pessoas não nos conheçam e onde possamos construir nossa história. O que você acha de um lugar com mais tranquilidade e natureza? Sempre ouvi falar da beleza de regiões mais calmas. A ideia dançou entre eles como uma brisa suave, cheia de possibilidades. Seria maravilhoso. E quem sabe até abrir uma pequena loja de artesanato. Eu sempre quis compartilhar meu talento com o mundo, e você poderia encontrar algo que realmente ama fazer. A ideia de um novo começo começou a se formar como um quadro vibrante, onde cada pincelada era um passo em direção à liberdade. Diego sorriu, sentindo a animação crescer entre eles. Podemos fazer isso juntos. Não precisamos de nada do que deixamos para trás. Vamos nos dedicar a nós mesmos, às nossas paixões e à felicidade que nos foi roubada. A vida não deve ser uma luta constante. A determinação nas palavras de Diego ecoou em seu coração, e Camila sentiu a esperança florescer. Nesse momento, ambos souberam que a verdadeira libertação estava ali, nas promessas de um novo dia e nas possibilidades que o aguardavam. Juntos, eles se levantaram e caminharam em direção à saída do jardim, deixando para trás não apenas a mansão, mas também o peso das mentiras e do passado. O sol iluminava seu caminho, e eles podiam sentir a brisa leve como um símbolo de sua nova jornada. Estava claro que, finalmente, a liberdade estava ao alcance de suas mãos, e a vida que tanto sonharam estava prestes a começar. Os primeiros raios de sol penetravam as janelas do pequeno apartamento que Camila e Diego haviam escolhido como seu novo lar. A luz da manhã trazia consigo um ar de renovação,
e a atmosfera estava carregada de esperança. Embora o espaço fosse modesto e ainda repleto de caixas não desempacotadas, havia um toque de calor e autenticidade que nunca experimentaram na mansão de Carlos. As paredes, ainda nuas, estavam prestes a ser adornadas com memórias e sonhos. Camila, olhando pela janela, observava o movimento da vida lá fora. Crianças brincavam no parque em frente, casais caminhavam de mãos dadas, e pessoas conversavam animadamente em cafés próximos. Tudo isso parecia tão vibrante, tão real. Era um mundo diferente do que conheciam, um mundo onde as pessoas viviam livres das amarras do passado. Com um sorriso no rosto, ela se virou para Diego, que estava organizando alguns itens na cozinha. "Você se lembra de quando sonhávamos em ter um lugar só nosso?", perguntou Camila, a emoção transbordando em sua voz. "Agora estamos aqui, e é real. Eu nunca imaginei que poderia ser tão libertador." Diego parou por um momento, olhando para ela com um brilho nos olhos, e a lembrança de tudo que tinham passado juntos tornou-se palpável. "Sim, é surreal", respondeu ele, sentindo-se mais leve do que jamais se sentirá na mansão. "E o melhor de tudo é que estamos juntos. Não precisamos de mais nada. A vida é feita de pequenos momentos, e agora podemos criar os nossos." Ele caminhou até ela, segurando suas mãos, e nesse gesto simples, Camila sentiu o amor deles pulsar forte, como uma chama que iluminava o caminho à frente. Os dias seguintes foram preenchidos por uma nova rotina. Camila começou a explorar sua paixão por artesanato, dedicando horas a criar peças únicas que refletissem sua história e emoções. Ela se inscreveu em uma feira de artesanato local, onde seus trabalhos foram bem recebidos. A sensação de ver as pessoas apreciarem suas criações trouxe uma satisfação inigualável, e, ao mesmo tempo, a lembrança da mansão se tornava cada vez mais distante. Diego, por sua vez, descobriu o prazer da jardinagem. Ele transformou um pequeno espaço na varanda em um refúgio verde, plantando flores e ervas que traziam frescor e vida ao ambiente. Trabalhar com as mãos trouxe a ele um novo propósito, um caminho para curar suas feridas internas. A cada dia, eles se apoiavam mutuamente, compartilhando risadas e desafios, e a conexão entre eles se tornava mais profunda a cada momento. Às vezes, em meio à correria da vida, Camila se pegava pensando em como tudo havia mudado. A dor do passado, que um dia parecia insuportável, agora era uma lembrança que a impulsionava a ser melhor. Ela olhou para Diego, que a observava com um sorriso tranquilo, e sentiu que o amor que cultivavam era a verdadeira fortuna que buscavam. Não havia riqueza maior do que a capacidade de amar e ser amado, e juntos eles estavam construindo algo genuíno e valioso. Em um dia ensolarado, enquanto caminhavam pelo parque, Camila segurou a mão de Diego e, em um momento de pura alegria, disse: "Olha para nós. Somos livres e temos um ao outro. Não precisamos de mais nada." Diego apertou sua mão, seu coração transbordando de gratidão. "Nunca pensei que poderia ser tão feliz. Você é tudo que eu sempre quis e mais. Juntos, vamos enfrentar o que vier pela frente." Os dois sabiam que ainda haveria desafios pela frente, mas agora estavam prontos para enfrentá-los juntos. O passado era uma parte de suas histórias, mas não definia quem eles eram. Camila e Diego estavam escrevendo um novo capítulo, repleto de amor, coragem e a certeza de que cada dia trazia consigo a oportunidade de recomeçar. E assim, com um novo amanhecer, eles seguiram em frente, lado a lado, prontos para viver a vida que escolheram. Os ecos da transformação de Camila e Diego reverberavam em cada canto de suas vidas. A cada visita à família de Camila, a alegria se tornava palpável, e o amor que compartilhavam parecia crescer em intensidade. Sua mãe, agora recuperada e cheia de energia, recebia os filhos com um sorriso que iluminava o ambiente. Juntas, as três mulheres conversavam sobre sonhos, esperanças e planos, enquanto Diego ajudava a preparar o jantar, rindo e contando histórias sobre as novas aventuras que viveram longe da mansão de Carlos.
Naquela tarde ensolarada, enquanto todos se reuniam à mesa, Camila observava sua família com um misto de gratidão e reflexão. O passado, que um dia lhe parecia um labirinto de dor e desespero, agora se transformava em uma tapeçaria de lições e superações. Ela se lembrou de cada sacrifício feito e de cada lágrima derramada, mas, mais importante, lembrou-se da força que havia descoberto dentro de si. Cada desafio, cada momento de dúvida, contribuiu para moldá-la em uma mulher resiliente e determinada. Diego, ao seu lado, compartilhava seu próprio crescimento. Ele havia deixado de lado as sombras que o seguiam e encontrara uma nova maneira de enxergar o mundo ao seu redor. A cegueira, antes um fardo, agora era apenas um detalhe de sua história. Ele aprendeu a confiar em Camila, a se abrir para o amor e a buscar a beleza nas pequenas coisas da vida. Enquanto todos se sentavam à mesa, Camila levantou seu copo, os olhos brilhando. A família, disse, e a emoção a invadiu ao ver a felicidade refletida nos rostos de sua mãe e Diego. Aquela era a vida que sempre desejou, cercada de amor, apoio e risadas. A cada brinde, as memórias da mansão pareciam mais distantes, mais como um eco do que uma realidade que ainda aprendia. Mas não era apenas sobre olhar para trás, era também sobre olhar para frente. Camila e Diego estavam decididos a construir um futuro juntos, um futuro onde cada um poderia brilhar em sua individualidade, ao mesmo tempo, como um casal. O mundo lá fora os esperava, repleto de oportunidades e experiências que estavam ansiosos para explorar. O amor que cultivaram se tornará uma âncora em suas vidas, um lembrete constante de que, independentemente dos obstáculos que pudessem encontrar, juntos poderiam superá-los. Certa noite, enquanto refletia sobre o caminho percorrido, Camila se permitiu sonhar novamente. O desejo de empreender e criar uma linha de produtos artesanais, inspirados nas tradições familiares, começava a tomar forma. Diego, ao seu lado, oferecia apoio incondicional, pronto para acompanhá-la em cada passo dessa nova jornada. Com as mãos unidas, eles sabiam que a vida ainda tinha muito a oferecer. No fim das contas, Camila não apenas encontrou uma maneira de salvar sua família, mas também descobriu que era capaz de amar e ser amada em troca. Ela se transformará de uma jovem sem esperança em uma mulher forte, cheia de coragem e luz. As cicatrizes do passado não desapareceram, mas agora eram marcas de uma batalha vencida, de um caminho que, embora árduo, a levará a um destino muito mais bonito. E assim, em meio a risos e calor familiar, Camila e Diego dançavam sob as estrelas, celebrando não apenas o presente, mas também a possibilidade de um futuro brilhante. A vida, com todas as suas complexidades, se tornará um poema, e eles eram os poetas, prontos para escrever a próxima estrofe juntos. O que você faria se tivesse que escolher entre sua felicidade pessoal e a segurança de sua família? Você aceitaria um casamento por interesse se isso significasse salvar a vida de um ente querido? Você acha que o amor pode florescer em um relacionamento construído sobre interesses financeiros? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Ela é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.